Decidida a ganhar o melhor presente de todos os anos, um adolescente perdedor decide agir como um bom menino até o Natal e precisa encobrir um crime para que seus pais não desistam de presenteá-lo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Diário de um Banana no Natal, Casa dos Horrores, de 2023. Então preparem-se, é hora do recap! Como a maioria dos adolescentes americanos, para Greg Heffley o Natal não passa de uma data comemorativa em que se ganha muitos presentes. O grande problema é que para ser presenteado pelo Papai Noel é necessário ter uma boa conduta durante todo o mês de dezembro. No entanto, é difícil se comportar da melhor maneira nessa época do ano, já que existem várias oportunidades de pregar peças em seus amigos e familiares. Devido às travessuras que aprontou nas últimas semanas, Greg começa a se preocupar com a qualidade dos presentes que receberá nesse Natal, especialmente porque quanto mais velho você fica, piores são os presentes que recebe. Então essa é a última chance do menino ganhar algo que realmente deseja. Portanto, ele está disposto a fazer o que for necessário para ser o melhor filho que seus pais poderiam ter. Faltam apenas 2 semanas para o Natal e os vizinhos estão empolgados com os preparativos para o fim do ano. Todas as casas do bairro estão exageradamente rodeadas de luzes e decorações com temática natalina. Nessa época do ano, Susan fica extremamente feliz e animada e decide seguir a tradição da família de montar a árvore enquanto assiste ao show do Quebra-Nozes. Seu filho mais velho, Roderick, não aguenta mais ouvir essa música, mas Susan revela que cresceu assistindo aquele espetáculo em todo o Natal. Ao ver a sua mãe feliz, Greg aproveita para falar sobre o novo videogame que foi lançado, na esperança de ganhá-lo de presente. Então Susan pergunta se o menino se comportou bem durante o último ano. Quando escuta essa pergunta, Greg entra em pânico, pois acreditava que ser um bom garoto durante o mês de dezembro seria suficiente para ganhar um bom presente. De repente, Frank aparece com os enfeites que resgatou do depósito. Dentro de uma das caixas está um boneco assustador, que segundo Susan, era uma parte muito importante da tradição de férias de sua família. A mulher conta que sua avó tricotou o Elfrendo utilizando sua pitada de magia natalina. Desde então, aquele boneco assumiu a importante missão de reportar ao Papai Noel toda vez que uma criança sair da linha. Portanto, Susan decide deixá-lo em cima da lareira para garantir que todos se comportem bem naquele fim de ano. Naquela tarde, Rowley faz uma visita ao seu amigo e ambos começam a construir um boneco de neve. O problema é que está muito frio lá fora e o garoto sugere que eles entrem para tomar chocolate quente. No entanto, Greg está decidido a se manter bem longe de Elfrendo e pergunta se seu amigo não se incomoda de saber que o Papai Noel irá invadir o seu quarto na noite de Natal para deixar o presente. Ao contrário de Rowley, Greg não curte a ideia de ter que se comportar de forma exemplar para conseguir algo que quer, e acha que isso é uma grande perda de tempo. Enquanto Rowley tenta movimentar a bola de neve acidentalmente, ele destrói o gramado, e Greg tenta cobrir o estrago antes que Elfrendo veja o que eles fizeram. A alguns metros dali, um cara está dirigindo um caminhão responsável por raspar a neve do bairro, quando avista uma criança no meio da rua e para o veículo. Quando se aproxima para pedir que o garoto vá para a calçada, ele percebe que aquilo não passa de um boneco de neve e descobre que acaba de cair numa armadilha. De repente, um grupo de crianças sai do seu esconderijo e começa a arremessar bolas de neve no motorista. Enquanto o homem é atacado, a bola de neve gigante que Greg pretendia usar como base para o seu boneco começa a rolar pelas ruas e Rowley acaba sendo esmagada ao tentar detê-la. Em seguida, a esfera sai rolando por todo o bairro e destrói a decoração de Natal da vizinhança. Ao ver aquela avalanche se aproximando, o motorista corre de volta para o caminhão, mas acaba sendo atingido. Nesse instante, a bola de neve para de rolar, mas prende o veículo e ao tentar se libertar, ele perde parte do limpa-neves.
Furioso, o motorista começa a perseguir Greg e Rowley e a dupla precisa fugir para não ser incriminada. Enquanto tentam escapar, os dois amigos caem em cima de uma prancha e escorregam na neve até retornar para a estrada, onde quase são atropelados. Por sorte, o homem consegue parar o caminhão a tempo e mais uma vez os meninos conseguem escapar. Durante a fuga, eles escorregam em um penhasco e vão parar numa floresta. Então Greg sugere que eles se escondam ali por algumas horas até que aquele cara vá embora. O plano do menino é se livrar de seus agasalhos para que o motorista não consiga reconhecê-los. Então, mesmo contrariado, Rowley decide seguir a estratégia do seu amigo e joga suas roupas numa lixeira. Horas depois, quando chega em casa, Greg encontra sua mãe e Susan pergunta onde está a touca e o cachecol do garoto. Foi a tia Lydia quem costurou aquelas peças para Greg e tricotou seu nome na parte interna do chapéu. Ao ouvir isso, o menino entra em pânico e planeja ir buscar suas coisas dentro da lixeira antes que alguém as encontre. No entanto, Susan informa que eles estão prestes a sair em um passeio em família e, para tristeza de Greg, Elfrendo os acompanha. Durante o caminho, a família passa pela lixeira onde Greg descartou seu chapéu e ele descobre que aquela caixa, na verdade, é onde as pessoas deixam brinquedos para serem doados para as crianças carentes. De dentro do veículo, o menino vê alguns funcionários da prefeitura distribuindo cartazes com a imagem dos vândalos que destruíram o limpa-neves da prefeitura. Na manhã seguinte, Greg e Rowley removem os cartazes na tentativa de evitar que sejam identificados. E Greg pergunta se pode dormir na casa do seu amigo por alguns dias, enquanto espera a poeira baixar. Porém, Rowley relembra que o garoto está proibido de dormir na sua casa desde que destruiu a cozinha enquanto tentava fazer pudim de chocolate. Nesse instante, Greg conta que a caixa onde eles descartaram suas roupas não era uma lixeira e ambos decidem ir até lá para pegar as peças de volta. Sendo assim, a dupla combina de se encontrar na manhã seguinte, pois naquela noite Greg tem um compromisso com seus pais. Enquanto ele e Manny montam uma casa feita de pão de gengibre, Frank se prepara para uma tempestade de neve, que segundo os noticiários, chegará a qualquer momento. De repente, Roderick aparece com um cartaz em mãos, e Greg fica com medo dos seus pais o reconhecerem na imagem. Por sorte, Susan nem mesmo suspeita que seu filho está envolvido no ataque, mas Roderick está decidido a descobrir quem são os responsáveis para poder ficar com a recompensa. Naquela noite, Susan planeja embalar os brinquedos que separou para dar às crianças carentes e pede que Greg vá buscar o papel de presente. Ao abrir o armário, o menino encontra o videogame que tanto deseja ganhar de Natal e fica radiante de felicidade, mas decide agir como se nada tivesse acontecido. Depois de ajudar os seus pais a embrulhar os brinquedos, Greg vai para o seu quarto e começa a imaginar o momento em que tiver o videogame nas mãos. Então ele vai dormir feliz e por um instante se esquece de que pode acabar encrencado caso alguém descubra que ele foi o responsável por destruir o caminhão usado para limpar a neve. No dia seguinte, em vez de se levantar às 6h30, como havia combinado com Rowley, Greg acorda depois das 11 e descobre que está acontecendo uma forte tempestade de neve lá fora. Segundo as notícias da rádio, essa tempestade está prevista para continuar até a véspera de Natal. E o jovem começa a se preocupar se irá conseguir pegar as peças de roupa antes que os brinquedos da caixa sejam recolhidos para doação. Preocupado, o garoto decide enfrentar a tempestade e sair de casa, mas acaba sendo soterrado por uma grande quantidade de gelo antes mesmo de conseguir pôr os pés para fora. Então, naquela noite, depois de se recuperar do resfriado que pegou, Greg liga para o seu amigo e ambos tentam criar um novo plano para não serem pegos. Como não podem sair de casa até a tempestade passar, Greg sugere que eles se mantenham escondidos e de boca fechada para não levantar suspeitas. Nesse momento, o menino decide contar que seu nome está costurado na parte interna do seu chapéu e aconselha Rowley a se fazer de bobo caso alguém apareça na sua casa para perguntar alguma coisa. A essa altura, Rowley já não está mais aguentando lidar com a culpa do que fez e decide ligar para a polícia para se entregar. No entanto, nessa hora, todas as luzes da cidade se apagam e os meios de comunicação são interrompidos. Sem saber quando as coisas voltarão ao normal,
Frank se prepara para um estado de emergência e começa a organizar os suprimentos que deverão ser distribuídos de forma inteligente para durar até o dia 24. Ao contrário do restante da família, Susan está grata pela tempestade, pois agora poderá aproveitar as férias com seu marido e seus filhos sem nenhuma distração. Porém, 3 dias depois, como não há energia elétrica na cidade, o aquecedor das casas não está funcionando. Então, nem mesmo os melhores agasalhos são suficientes para cercar o frio. Mesmo em meio ao caos, Susan tenta pensar em maneiras para manter a sua família entretida e propõe diversos jogos para que todos possam se divertir, mas a verdade é que só ela está se divertindo. Nesse momento, Frank percebe que alguns enlatados desapareceram e vai investigar os seus filhos para descobrir qual deles está roubando suprimentos. De repente, Greg vê Alfredo se mover e Susan começa a suspeitar de que sua família está sofrendo um surto coletivo por estar presa em casa há tanto tempo. Nesse momento, as paredes começam a ranger e Frank fica desesperado ao descobrir que os canos da casa estouraram, pois a água se transformou em gelo. Rapidamente, a família corre para o porão e descobre que está tudo alagado. Como seu quarto foi inundado, Roderick decide acampar no quarto do seu irmão e afirma que Greg tem agido de forma muito suspeita ultimamente. O rapaz então conta sua teoria e diz que Greg e Rowley deviam estar brincando na neve quando alguns estudantes do ensino médio apareceram e roubaram suas roupas de inverno. Em seguida, eles prenderam a dupla dentro de uma bola de neve gigante e fez com que eles atropelassem o limpa-neve. Ao ouvir essa história, Greg afirma que seu irmão está muito longe de descobrir a verdade, mas Roderick afirma que há uma câmera acoplada na campainha da casa, e assim que ele tiver acesso às imagens, descobrirá o que aconteceu. Com o passar dos dias, Roderick se aposta do quarto do seu irmão, e Greg é expulso de seus aposentos. Mesmo sem energia elétrica, o demente continua tentando acessar as imagens da câmera de segurança, e Greg começa a entrar em desespero quando percebe que está quase sendo descoberto. Menos de 2 semanas se passaram e a família já está sem comida e sem água. Portanto, Frank precisa destruir as casas de pão de gengibre para que eles possam se alimentar. Frank não entende como tudo se foi tão rapidamente, mas Roderick está preocupado com outra coisa. O rapaz aparece com a gambiarra que construiu para ter acesso às gravações. Mas seu plano é destruído quando seu pai pega todas as batatas que ele usou e começa a discutir com sua esposa, pois passa a acreditar que todos estão roubando mantimentos. Durante a briga, Manny desaparece e todos começam a correr pela casa procurando por ele. A verdade é que o caçula estava comendo escondido dentro do seu guarda-roupas, e todos descobrem que foi ali que ele escondeu os suprimentos que pegou. Furioso, Frank prende o moleque em uma cadeira e todos podem se deliciar novamente com sua comida enlatada. Para comemorar aquela noite em família, Susan permite que cada um abra um presente de Natal, e Greg fica frustrado ao descobrir que pegou uma caixa com um novo cachecol feito à mão por sua tia Lydia. Nesse instante, para de nevar e a viatura de polícia se aproxima da casa da família Heffley. Quando descobre que são os policiais que recolhem as doações de brinquedos para as crianças carentes, Greg entra em pânico e logo começa a achar que eles encontrarão seu chapéu. Se isso acontecer, o menino acredita que ele e Rowley serão presos e se sente completamente aterrorizado com essa ideia. Então, Greg afirma que não está se sentindo bem e vai para o quarto, mas a verdade é que ele está reunindo todos os objetos necessários para sair escondido e pegar suas roupas de inverno antes que os policiais as encontrem. A essa hora, Rowley já está dormindo e escuta algumas bolas de neve batendo na janela do seu quarto. O jovem fica frustrado ao descobrir que não é o Papai Noel quem está do lado de fora, mas decide se juntar a Greg nessa nova missão. Após vestir os seus agasalhos, Rowley sai pela janela e acompanha Greg até a lixeira. Durante o caminho, eles precisam se esconder da polícia, e quando chegam ao seu destino, a dupla começa a cavar para encontrar a caixa.
caixa, pois ela foi soterrada pela neve. Quando finalmente a encontram, Greg pede que seu amigo segure suas pernas, enquanto ele se estica para pegar as peças de roupa. Nesse momento, um veículo se aproxima e Greg acaba caindo dentro da lixeira. Apavorado, Rowley decide fugir e deixa seu amigo sozinho para trás. Então, depois de guardar as peças em sua mochila, o menino percebe que aquele é o motorista do caminhão e fica apavorado. Por sorte, o homem não o reconhece e apenas pergunta o que o garoto está fazendo ali sozinho na noite de Natal. Imediatamente, Greg responde que foi até lá para limpar a neve e garantir que os policiais encontrarão a caixa de presentes para doação. O motorista então revela que foi até lá para fazer esse trabalho e agradece ao menino por tê-lo poupado dessa tarefa. Em seguida, o homem oferece uma carona para Greg e, enquanto leva o garoto para casa, pergunta o que ele vai ganhar de Natal. Nesse instante, Greg diz que sua mãe comprou para ele um novo videogame e o motorista revela que seu filho também pediu um videogame de presente. No entanto, ele não poderá dar o presente que Tyler gostaria de ganhar esse ano. Ele precisará fazer muito trabalho extra se quiser comprar o videogame no próximo ano. Quando questionado sobre os brinquedos destinados à caridade, o homem afirma que os policiais irão distribuí-los naquela noite e revela que muitas famílias dependem daquelas doações, inclusive a sua. Ao chegar na frente de sua casa, Greg se despede do motorista e quando vai sair do veículo, seu chapéu cai da mochila. Nesse momento, o homem percebe que ele é o garoto que destruiu seu limpa-neves, mas tenta agir com naturalidade e vai embora depois de desejar um Feliz Natal para Greg e sua família. Quando o jovem está prestes a entrar em sua casa, a energia elétrica da cidade retorna e todas as luzes do bairro acendem em sincronia, iluminando tudo ao redor. Nessa hora, Greg se sente aliviado por ver a sua família feliz outra vez e entra em casa para comemorar junto com eles. Porém, ao ver o seu irmão usando o chapéu que havia perdido, Roderick reúne as últimas informações que precisava para concluir a sua teoria e descobre que seu irmão é o cara que está no cartaz de procurado. Como já está cansado de mentir, Greg decide se entregar e conta que foi ele quem danificou o limpa-neves da prefeitura. O garoto revela que não passou de um acidente e tudo aconteceu quando ele e Rowley estavam tentando construir um boneco de neve. Ao ver o que fizeram, os garotos ficaram assustados e fugiram. Depois de ouvir isso, Susan e Frank percebem que uma viatura parou na frente de sua casa e Greg começa a achar que o motorista o dedurou. Imediatamente, Roderick pede que seu irmão fuja pela porta dos fundos e afirma que irá distrair a polícia enquanto Susan leva o menino para longe. Ao ver os seus familiares desesperados para se livrar das provas que podem ser usadas para incriminá-lo, Greg decide se entregar e pagar pelo seu erro. No entanto, quando o menino vai falar com os policiais, Susan o interrompe e pergunta o motivo daquela visita. Os oficiais então revelam que estão passando pela vizinhança para recolher os brinquedos destinados à doação, já que graças à tempestade de neve, as pessoas não puderam ir até os centros de coleta. Ao ouvir isso, toda a família fica extremamente aliviada e Greg pede um favor. Em vez de ficar com o videogame que sua mãe comprou, ele decide dá-lo de presente para Tyler e pede que os oficiais entreguem o dispositivo diretamente para o garoto. Naquela noite, Greg finalmente consegue se livrar de Alfredo e jogá-lo no lixo. Porém, tudo indica que o boneco estará de volta no próximo Natal. E galera, mas e vocês, o que acharam dessa história natalina? Será que Alfredo aparecerá aí na casa de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!